Olá, alunos. Eu sou o professor Bruno. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelos compridos, eles estão amarrados, uso óculos, tenho barba, estou utilizando uma camiseta preta, uma calça preta, estou no estúdio para estar fazendo a gravação da aula. Vamos começar? Bem, vamos começar com a introdução à microbiologia alimentar. Na nossa situação problema, como que podemos equilibrar os benefícios e os riscos dos micro-organismos na produção dos alimentos? Então, nós vamos entender que os micro-organismos, eles podem ser elementos preocupantes, temos que tomar muito cuidado com eles, são elementos que podem causar diversas doenças, porém, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Eles são fundamentais para o nosso corpo, para vários sistemas do nosso corpo. Nós vivemos em conjunto, numa amizade, num contrato, em alguns fatores. E esse contrato, ele tem que ser preservado para que a vida aconteça. Então, como que nós podemos equilibrar essas duas coisas? Mantendo essa relação muito íntima com esses elementos e também tomando cuidado para que eles não venham a causar nenhum mal. Então, nós vamos compreender hoje, com o objetivo, a relevância desses micro-organismos dos alimentos. Então, por que eles são tão importantes no desenvolvimento dos alimentos? Identificar as fontes desses micro-organismos, da onde eles surgem, e reconhecer a influência na segurança alimentar. Então, o quanto eles são influentes dentro do processo alimentar. Os micro-organismos, o que são? Bem, as teorias evolutivas, as teorias de criação da vida, diz que toda a vida começou de uma forma unicelular. Então, toda a vida começou num elemento formado por uma célula só. Nós somos elementos multicelulares. Somos elementos formados por uma diversidade gigantesca de células. Porém, cada célula trabalha de uma forma muito individual. Então, quer dizer que, de certa forma, nós ainda somos uma estrutura formada por elementos que tem uma estrutura, um método de vida individual. Os micro-organismos são seres que atuam dessa forma, de forma individual. Nós podemos encontrar as bactérias, os fungos, são elementos que vivem sozinhos, com a sua estrutura de vida, as bactérias com uma estrutura de vida mais primitiva, mas que compartilham muitas coisas com o nosso organismo e muitas coisas com as células presentes no nosso corpo. As estruturas celulares de uma bactéria, as estruturas celulares de um fungo, que nós vamos estar vendo, são muito similares às estruturas celulares do nosso corpo. Então, essas relações que vão levar a esse compartilhamento, principalmente daquilo que nós nos alimentamos. Então, os alimentos que são interessantes para nós também são interessantes para eles. E é por isso que a gente vai estar trabalhando em conjunto. Então, micro-organismos são seres microscópicos. Por trás desse mundo que a gente está vendo aqui, existe um mundo que nós não podemos ver. Um mundo repleto que nós não podemos enxergar. Eles estão em todos os locais, estão por cima da nossa pele, estão por cima das nossas roupas, dos nossos alimentos, está aí na sua casa junto com você. E esse ambiente, ele só pode ser visualizado via microscópio. Fora isso, nós não temos capacidade. Dentro disso, nós vamos ter bactérias e fungos. Nós vamos entender que esses seres são diferentes. Uns são mais evoluídos do que outros, e as estratégias como eles vão atuar dentro do nosso corpo e atuar nos ambientes também são diferentes. Nós vamos entender que eles podem ser benéficos, como os probióticos. Muitos desses seres vão viver dentro do nosso corpo. Nosso intestino, por exemplo. A nossa microbiota, nossa flora intestinal, a nossa formação de bactérias intestinal,
ela vai possibilitar com que o nosso processo de digestão seja bem sucedido. Ela vai possibilitar um treinamento do nosso sistema imunológico. Então, eles vão ser fundamentais para o nosso desenvolvimento. Uma pessoa com uma microbiota danificada, pobre, ela tem sérios problemas de saúde. Então, a relação dessa microbiota é muito grande. Essa microbiota não está somente dentro do nosso intestino, nós podemos direcionar ela agora por conta do processo alimentar que nós estamos falando. Mas, por exemplo, dentro da nossa da estrutura morfológica de outras regiões, por exemplo, dentro da estrutura morfológica da vagina, por exemplo, nós teremos também uma formação, uma microbiota, uma composição ali de bactérias que serão responsáveis, por exemplo, pelo pH, pela formação da acidez daquela região. Então nós vemos uma relação muito grande de vários locais, e essas relações são fundamentais para que haja o desenvolvimento da vida. Então os probióticos serão esses seres que vão atuar dentro do nosso organismo, e eles vão ser benéficos para o nosso corpo. Nós temos também alguns prejudiciais que podem causar doenças. Então nós vamos ver que existem estágios que alguns organismos, alguns desses elementos podem ser muito prejudiciais se nós não tomarmos cuidado com o contato com eles e com a entrada deles no nosso corpo. Alguns desses micro-organismos têm um valor muito grande dentro do processo de alimentação. Alguns podem ser utilizados na indústria, na cozinha, para que possam fazer o processo de formação do nosso alimento. Um exemplo desse, por exemplo, são os que fazem a questão da fermentação. Nos fermentos, quando nós chegamos no mercado e pedimos que eu quero um fermento biológico, o próprio nome já diz, bio é vida. Então quer dizer que eu quero um fermento que tenha vida dentro. E tem. E quando eu pego um fermento biológico e coloco no meu pão, eu levo organismos para dentro que, pela temperatura, vão estar fazendo o seu processo de desenvolvimento, de multiplicação, estarão gerando gases, e esses gases vão fazer com que no forno o meu pão cresça, pelos gases que vão estar saindo. E esse pão vai ficar formado, esse pão, o bolo. Então nós utilizamos esses fermentos também, esses organismos, para o nosso dia a dia. E nós também temos bioconservação, podemos utilizá-los, nós vamos ver, também para a questão de preservação daquele alimento, daquela estrutura. Então nós vamos ter a produção na fermentação de pães, cervejas, queijos. Então a cerveja também passa por esse processo. Nós teremos também a modificação do açúcar, para a modificação do álcool, esse processo também sofre na modificação. A cevada vai ter esse processo, então nós vamos ter alguma modificação. Probióticos, então nós temos esse processo da mudança essa composição da microbiota intestinal. Existem vários apontamentos, vários estudos que mostram que cada microbiota está inteiramente relacionada com o processo alimentar daquele povo e até daquele indivíduo. O que aquele indivíduo se alimenta é como aquela microbiota, aqueles seres que vivem dentro do seu organismo vão proliferar. Algumas microbiotas, inclusive, são melhores do que outras, dependendo do tipo alimentar que nós colocamos para dentro do nosso corpo. E bioconservação, nós teremos processos de conservação aí de alimentos. Nós vamos ver que algumas estruturas fazem um processo natural de conservação desse alimento. O alimento, caso ele sofra um processo de deteriorização, ele vai apresentar características. Nós teremos a mudança do sabor, por conta da mudança química daquele alimento. Então, conforme aquele alimento começa a perder suas estruturas químicas, o sabor é alterado. Temos que lembrar que as nossas papilas gustativas, que nossa estrutura de percepção cerebral do sabor, ela foi preparada para nos avisar dentro do nosso processo evolutivo. Então, quando nós sentimos um sabor alterado, nós temos que ficar atentos, porque esse sabor alterado ele é uma característica
indicativa muito grande de que o alimento está sofrendo um processo de toxinas. E essas toxinas podem ser muito prejudiciais. A situação da textura também. Ao pegarmos o alimento, nós notamos que a composição externa já foi alterada, né? Existem organismos que vão alterar as colorações. Nós teremos organismos que vão alterar colorações para vermelho do alimento, para verde. E essas alterações elas serão muito claras e também elementos que vão nos alertar da necessidade de tomarmos cuidado com esse processo alimentar, né? Então a aparência será fundamental nessa identificação. Nós teremos um cuidado muito grande com a transmissão dessas doenças. Existem doenças que vão ser transmitidas, então, via a presença de organismos. Então, nós teremos um cuidado com a manipulação, um cuidado com a forma como esse alimento é disponibilizado e com a atenção com as pessoas que consomem esse alimento. E vamos estudar também os principais patógenos. Por exemplo, temos a questão salmonela, presente em alguns alimentos, como ovos, como carnes, que podem conter como água contaminada, que podem conter esse processo de contaminação e podem levar a certos processos de doenças intestinais, né, e que podem evoluir para quadros mais sérios. Vamos entender que todo quadro inicial é preocupante, porque ele pode evoluir para quadros sérios, né? Temos as fontes de contaminação. Então, nós podemos ter fonte de contaminação quase todas, porque todos os ambientes nós temos a presença desses organismos. Nós não podemos nunca acreditar que estamos que estamos num ambiente totalmente livre de um processo contaminante. Por isso a atenção contínua, por isso a limpeza contínua, por isso a higienização contínua, as boas práticas contínuas. Então nós podemos ter contaminação do solo, pelo solo, muito. Temos vários organismos vivendo no solo. A água é um principal elemento contaminante. Então a água que é transportada, seja a água que nós encontramos naturalmente numa fonte na natureza, ela também vai ter presença de micro-organismos ali. Nós também não podemos consumir diretamente e nós vamos estar vendo isso. Que eu não posso consumir certas situações, eu tenho que filtrá-la, eu tenho hipoclorito, eu tenho que utilizar algumas ferramentas para poder estar passando pelo processo de higienização. E o ar. Existem elementos que vão viver no ar, que vão utilizar o ar como um mecanismo de transporte, um mecanismo onde ele se desloca e contamina os alimentos ao nosso redor. Temos que ter em mente que a manipulação inadequada dos alimentos pode levar a uma contaminação. Então, temos que confiar muito onde comemos e também sermos fontes de confiança para as pessoas que utilizam o nosso produto. E os locais onde nós utilizamos, por isso o fator de fiscalização muito grande, porque locais que ofereçam risco nos ambientes podem gerar uma consequência grande na saúde de diversas pessoas. Tá? Temos que sempre lembrar de fatores que são já conhecidos. A questão da higienização rigorosa, tanto dos locais quanto a própria higienização pessoal. As químicas que nós utilizamos para a higienização, elas são preparadas para poder destruir esses elementos. Uso de tecnologias, nós vamos ter várias tecnologias que podem perceber a presença da mudança da temperatura, da mudança química. Isso pode nos ajudar muito. E também treinamento. As pessoas que trabalham com esses ambientes têm que estar sempre muito bem treinadas para que não esqueçam, para que estejam sempre atualizadas e uma verificação constante, né, se essas práticas estão sendo atendidas. Impactos econômicos podem ser gerados dessas consequências. Nós falamos muito hoje, existe uma grande
ideia sobre o impacto que existe, principalmente em crianças, com fatores de uma situação sanitária prejudicada. Crianças que estão em fase de desenvolvimento podem ter um prejuízo muito grande se caso tenha presença, sofram consequência de processos patógenos relacionados à alimentação. Processos de vômito, diarreia, podem levar, nessas fases de desenvolvimento, uma perda de nutrientes fundamentais para a formação cognitiva, para a formação motora, para a formação de alguns sistemas, e isso pode ser prejudicial no desenvolvimento dessas crianças. Uma situação preocupante é o prejuízo na reputação dessas empresas. Uma empresa que gera um alimento contaminado, além de colocar em risco a vida das pessoas, também gera uma insegurança, também gera um fator de prejuízo à continuidade do fornecimento para demais clientes. E também os custos com o tratamento dessas doenças. Quando falamos de uma região inteira, de uma ação governamental, o cuidado com o alimento que é fornecido pode gerar uma redução no impacto direto a essas pessoas que vão utilizar o sistema de saúde para poder tratar de uma possível contaminação. Então, dado situação problema, como que a gente pode estar equilibrando, como podemos equilibrar os benefícios e os riscos desses micro-organismos no nosso corpo. Os micro-organismos no nosso alimento. Nós sabemos que os micro-organismos então vão desempenhar um papel crucial nos alimentos. Então eles vão desenvolver papéis que são muito importantes, sim, dentro da nossa alimentação. Mas nós temos que ter a segurança, a manipulação, utilizar tecnologias e estarmos seguros do que nós estamos alimentando e fornecendo para as outras pessoas.